queria explicar um pouquinho para vocês sobre a declaração de inconstitucionalidade do Decreto de Educação Especial. Trata-se do Decreto 10.502 de 2020, de autoria do governo federal, que dispõe sobre educação especial, equitativa e inclusiva. Embora tenha este nome pomposo, a bem da verdade, o decreto, quando analisado, mostra que sua real intenção é a segregação das pessoas que não possuem deficiência em escolas apartadas, né? Em escolas separadas. Então, o que o Supremo fez? Declarou que este decreto é inconstitucional, ou seja, contrário à Constituição Federal. É o Supremo Tribunal Federal quem declara sobre ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade em grau máximo no Brasil. Ele é o tribunal hierarquicamente mais elevado. E a Constituição Federal também é a lei hierarquicamente mais elevada no nosso país. Abaixo da Constituição, que traz os nossos direitos fundamentais, tem as leis complementares, leis ordinárias e decretos. Os decretos estão lá embaixo e o objetivo deles é regulamentar aquilo que já está disposto em lei, ou seja, o decreto, no caso o decreto de educação inclusiva, não pode ser contrário ao que diz a lei, quanto mais ao que diz a Constituição, que é uma lei maior. E a nossa Constituição, desde 1988, já dispunha que a educação de pessoas com deficiência será feita preferencialmente na rede regular de ensino. Vem a Lei 7853 de 1989, que fala sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, dizer que a obrigação, né, de integrar hoje, incluir essas pessoas, é a cargo do poder público e também da sociedade. É nessa esteira que vêm as decisões todas, né, do Supremo, dizendo que as escolas particulares são sim obrigadas a aceitar e incluir alunos com deficiência em seu quadro de ensino, pois já foi arguída a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, que tratava sobre este assunto, e a decisão pacífica do Supremo foi nesse sentido. E agora, recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal também que o decreto 10.502 de 2020, de autoria do governo federal, é inconstitucional. Vale lembrar que, além da nossa Constituição Federal já prevê lá desde 1988 que a educação de pessoas com deficiência será feita preferencialmente na rede regular de ensino, a gente tem também a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil com o status de norma constitucional, porque observou para sua incorporação ao ordenamento jurídico pátrio a regra do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe que os tratados de direitos humanos fundamentais que forem aprovados pelo Legislativo, da mesma forma que as emendas constitucionais, integrarão a nossa Constituição. Então, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é o primeiro tratado a dispor sobre direitos humanos fundamentais que foi incorporado à nossa Constituição Federal. Então, todos os direitos das pessoas com deficiência que estão ali na Convenção são norma constitucional, ou seja, não podem ser contrariados por nenhuma lei inferior, nem muito menos, né, por um decreto.
E a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é muito clara ao dispor sobre a educação inclusiva das pessoas com deficiência, com a oferta de condições para que ela possa ser exercida em igualdade de condições com as demais pessoas e com a capacitação dos profissionais da rede de ensino. É essa a verdadeira educação inclusiva. É isso também que dispõe a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, e foi nesse sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal. O excelentíssimo senhor ministro Fachin, relator do feito, declarou inclusive que não se pode segregar as pessoas com deficiência como se tivessem uma doença contagiosa. E é bem verdade que a informação sobre as deficiências e a questão dos direitos das pessoas com deficiência e o nosso entendimento de que pessoas com deficiência são iguais às demais pessoas que têm defeitos, que têm qualidades como todas as outras e que têm sim direitos e capacidades, ela só vai mudar com a convivência. Aliás, é a falta de convivência que é responsável pela ideia de que as pessoas com deficiência não têm capacidade de acompanhar os demais alunos nas aulas, enfim. E nesse sentido, eu trago para vocês, com muita tristeza, as declarações recentes do presidente da República, declaradas ali ao Estado de São Paulo, dia 6 de janeiro, e também jornalistas apoiadores do governo, no sentido de que a convivência de pessoas com deficiência e aquelas que não possuem na mesma sala nivela por baixo a educação no Brasil. E também que a tendência, eu não me lembro quais foram as errôneas, infelizes palavras escolhidas, mas mais ou menos isso, que a tendência quando você junta pessoas com deficiência e aquelas que não possuem para estudarem na mesma sala, seria aquelas que têm mais inteligência acompanhar as que têm menos. Confundindo ali deficiência com falta de inteligência, né? E na verdade esse preconceito, ou seja, conceito pré-concebido, barreira de atitude, como é chamado hoje, só existe por conta da falta de informação. E se a educação for separada, efetivamente, isso nunca vai mudar. Por isso fica aqui os nossos parabéns ao Supremo por essa declaração de inconstitucionalidade do governo federal. A gente está de olho. Direito é direito e não é favor.